Bom dia, como é que vocês estão? Estão todos bem? Na aula de hoje nós vamos começarmos a trabalhar, tá, com o conteúdo da apostila, tá, na apostila de vocês, na página 51, tá? E no livro didático, deixa eu ver aqui, na página 94 no livro didático e 51 na apostila de vocês, tá? Nós vamos falar sobre transporte e comunicações no Brasil ou redes de transportes e comunicação no Brasil. Primeiramente, quando a gente fala em transporte, nós vamos ter um conceito básico que nós temos que lembrar esse conceito, tá? Que é o conceito de modais, tá? Então, nós vamos nos referir aos modais de transportes. Os modais que se chamam os modos, tá? Então, no Brasil, nós temos 5 tipos de modais de transportes, tá? O modal rodoviário, tá? O modal aéreo, o modal ferroviário, o modal hidroviário e o transporte por dutos e tubulações, que também se torna um modal também, tá? Cada um desses modais, eles vão apresentar no material nosso as características, tá? Vantagens e desvantagens. Então, cada um desses 5 vai ter as suas características principais, as suas vantagens e suas desvantagens também. Mas o que eu quero que vocês, digamos assim, foquem no aprendizado de vocês nessa questão? Vamos começar com alguns conceitos, tá? Primeiro, nós vamos ver bastante no nosso material a questão de redes. Vai falar muita coisa de redes. Redes de transportes, redes de comunicação, tá? Redes integradas, redes virtuais. Então, sempre em redes. Quando a gente pensa em redes, tá? Em rede, tá? Ele vai remeter na questão de ligações, tá? Fazer ligações entre pontos. Diminuir o espaço geográfico entre esses pontos. Tá? Ida em um ponto ao outro, direções, tá? Então essas redes vai ligar pontos, lugares, pessoas, países, empresas, tá? Pode ser dos mais diferentes tipos desde que haja uma ligação. Então nós vamos trabalhar com a questão das redes, tá? Rede, então, portanto, é um sistema, tá? É um sistema integrado de fluxos. Esses fluxos de mercadorias, informações, mensagens, abastecimentos, entre outros, tá? Quanto maior essa rede, mais densa essa rede, tá? Mais desenvolvido é o local. Então, cidades grandes como São Paulo, Nova York, Tóquio, as megacidades, as metrópoles, grandes metrópoles, elas têm uma rede de ligação muito densa, tanto real quanto virtual, tá? Quanto mais desenvolvido é o país, o espaço geográfico, maior e mais densa é essa rede, tá? Então, nós vamos dar essa característica para a questão da rede. Quanto maior e mais desenvolvida é a cidade, o país, ou o espaço que queira ser representado, vamos ter uma rede muito mais densa, tá? E muito mais desenvolvida, tá? Por isso que os países onde o desenvolvimento do transporte, desenvolvimento aéreo, desenvolvimento ferroviário existe, essas redes que ligam esses pontos, eles são muito mais desenvolvidos como em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, ok? Tá? Então, quando uma indústria quer vir para um país, primeira coisa que ela vai fazer ela vai fazer uma análise do espaço geográfico em busca do desenvolvimento desses tipos de redes, tá? Uma indústria automobilística, por exemplo, quando se instala no Brasil ou se instala numa região próxima de nós, tá? A primeira coisa que ela vai ver é como é que é a rede de transporte ferroviário ou rodoviário, para poder
mandar as suas mercadorias para outros pontos, tá? Compra de mercadorias, venda de mercadorias, então tem que ter um transporte rodoviário forte e bem estruturado. Se tiver isso, a empresa já tem um ponto para vir para a nossa região. Então, quando se planeja para instalar as empresas em determinado local, tá? Ela vai fazer um estudo previamente das redes, de como se interliga os modais de transportes, tá? Modais aéreo, modais ferroviários, modais hidroviários e modais rodoviários. Tá? Então, esses 4 modais é de suma importância para o desenvolvimento das indústrias, tanto aqui no Brasil quanto em qualquer outra parte do mundo. Tá? Se essas redes que ligam esses modais, elas não existem ou são ineficientes, tá? Geralmente as empresas desistem de se instalar no país e vão procurar um local onde tenha um melhor desenvolvimento. Tá? Rede de transporte e rede de comunicação, elas vão estar sempre interligadas. Tá? Uma empresa bem desenvolvida vai ter uma rede de comunicação bem desenvolvida também, tá? Porque ela necessita uma rede de comunicação com outros países. Tá? Como é que, por exemplo, uma empresa da Mitsubishi, que tem sede lá no Japão, vai se comunicar com uma empresa, uma filial dela aqui no Brasil? Tá? Ela vai se comunicar através, então, de e-mails, através do WhatsApp, através de telefones, através de videoconferência. Então, tem que ter uma rede de comunicação muito bem feita também. Então, duas coisas que as empresas buscam quando se instalam no país: uma rede de transporte bem estruturada e uma rede de comunicação bem estruturada também. Tá? Se nós vermos alguns rankings de informações ou que o Brasil esteja instalado, vamos ver que o Brasil está bem além de vários outros países desenvolvidos na questão de transporte e questão de comunicação. Tá? Hoje, por exemplo, em algumas cidades da recém está chegando a internet 5G. Tá? Aqui em Santo Augusto, em poucos locais da cidade a gente consegue pegar uma internet 4G de qualidade ainda. Tá? E olha que já faz anos que a internet 4G está disponível no Brasil. Então, a rede de comunicação no Brasil ela é muito fraca. Tá? É muito falta infraestrutura e falta investimento tanto governamental quanto investimento privado. Tá? Então, o papel das redes de transporte e comunicação na configuração do território brasileiro. Tá? O que é uma configuração territorial? Tá? Quando nós lermos o nosso material, nós vamos encontrar essas duas palavras, configuração territorial. Tá? Então, vou dar um conceito para vocês. Tá? Ela corresponde ao conjunto e à distribuição espacial das criações humanas ou da sociedade que foi incorporado ao quadro físico ou natural de um espaço geográfico. Por exemplo, os campos de cultivo, indústrias, redes de transporte e de comunicações. Tá? De maneira geral, a distribuição desses elementos reflete a concentração populacional e a concentração de renda e o dinamismo econômico de algumas regiões. Tá? Quando a gente fala em configuração territorial, nós estamos pensando na estrutura do território. Tá? A estrutura física, tá? Com estradas, com prédios, com pessoas, com matéria-prima e com consumo. Juntamente com essa questão real, digamos assim, física, nós temos as questões virtuais também. Tá? Dinheiro virtual, comunicação virtual, e que se interligam e fazem necessário uma da outra. Tá? Hoje, por exemplo, nós temos a capacidade de comprar produtos em qualquer parte do mundo através do dinheiro virtual. Tá? Os pais de vocês, por exemplo, muitos deles recebem o salário direto no banco. Quando vai olhar a conta bancária, vê que tem um monte de número lá. Tá? Sabe que o dinheiro está lá, mas é um dinheiro virtual, eles nunca vão conseguir pegar. Tá? Não é um dinheiro imaterial. E com esse dinheiro imaterial, nós conseguimos fazer compra em qualquer parte do mundo. Tá? Então hoje, o mundo ele está conectado, está interligado em qualquer parte do mundo. Tá? Por isso que quando nós estudarmos um pouquinho da questão do capitalismo, lá no 8º ano, lá no 9º, capitalismo, globalização, entre outros conceitos que nós vamos ver ao longo dos anos,
nós vamos ver que o mundo hoje, ele é um espaço pequeno, um espaço muito pequeno. Tá? Virtualmente, o mundo se tornou uma aldeia. Você sabe, né, que quando a gente fala em aldeia, né, a gente fala em algo pequeno, algo próximo, as casas próximas, a comunicação das pessoas mais facilitado. É o nosso mundo hoje. Então, o nosso mundo hoje, ele é grande em questão físico, mas virtualmente o nosso mundo não passa de uma aldeia, tá? Onde podemos nos comunicarmos instantaneamente, tá? Se eu quiser agora, nesse momento da manhã, eu quiser me comunicar com alguém lá da China, eu posso. É só eu saber falar mandarim, né? Claro que eu não sei, mas eu posso, eu consigo. Tá? Então, a tecnologia nos possibilita esse alcance. É mesmo agora, tá? Eu estou aqui em casa, vocês estão na casa de vocês, e nós temos nos comunicando através de um vídeo, tá? Virtualmente. Então, tudo isso pode, tudo isso dá. Tá? E isso, então, a rede de transporte, a rede de comunicação nos possibilita. Tá? Como é que a rede de transporte nos comunica? Pode ser através de cartas, através de objetos. Eu mandar um objeto para vocês, até vocês aí, através dos correios, através de uma transportadora. Então, está nos ligando também. Tá? Então, hoje, o virtual e o real, eles estão sempre trabalhando junto. Estão sempre se interligando. Por isso que nós falamos que o espaço geográfico ele é interligado por redes. Redes virtuais e redes reais. Então, as redes reais são os transportes, tá? A rede rodoviária, tá? A malha rodoviária, a malha hidroviária, a malha aérea. Então, existem várias malhas que fazem essa comunicação, tá? Essa interligação. Tá? O que interliga Santo Augusto a Ijuí? Tá? O espaço rodoviário, a RS 155, ou as ligações de telefone, mensagem de vídeos para Ijuí. Então, nós temos interligado com a cidade de Ijuí. Ijuí e Santo Augusto estão ligados por uma malha, ou por uma rede invisível, ou uma rede visível que é os transportes rodoviários. Tá? Então, nesse vídeo, eu fiz uma introduçãozinha um pouquinho na questão das redes, tá? Redes de transportes e redes de comunicação. Algo importante e essencial para a indústria brasileira. Tá? Para a indústria, para nós, para a pessoa física, pessoa jurídica. Tá? Então não importa, mas é essencial para o Brasil. O Brasil existe muita defasagem nessa questão de manutenção dessas redes. Muita mesmo. Se nós vamos falar de velocidade da internet, por exemplo, a nossa internet é uma das mais lentas do mundo. Tá? Vocês mesmos sabem, vocês que são mais experientes e mais expertos em internet do que eu, vocês sabem, né? Quando vocês vão jogar online, quando vocês vão fazer um vídeo, quando vocês vão postar alguma coisa, às vezes leva anos e anos e anos e a gente não consegue postar, a gente não consegue jogar. Tá? Então isso, nossa internet ela é muito defasada. Tranquilinho? Alguma dúvida? Não? Tá com dúvida? Tá com dúvida? Manda no privado para mim, tá? Que eu respondo para vocês agora mesmo. Belezinha? Tranquilinho? Tá? Então vamos continuar depois com cada um dos modais, ok?